Mas nesse caso, é uma manipulação ou não? Ou os pais poderiam, porque tá acontecendo ali um crime. Tipo, eu acho que meu filho tá sendo... Vamos imaginar que eles tivessem essa clareza. Pô, a minha filha, eu acho que tá rolando uma exploração ali da imagem dela. Eu tô preocupada e agora ela tá emancipada. O que eu, como pai... Eu continuo sendo pai. O que eu posso fazer? O que poderia... Tinha alguma opção? Tem várias... Aqui, a gente tem muitas camadas nesse caso, né? Muitas. A gente tem primeiro um maior que resolve criar um reality, né? Dentro de uma casa, num condomínio. E levar esses menores, né? Para o que ele vem sendo investigado. Para explorar essa imagem, esse conteúdo dessas crianças ali. Monetizar isso. Uma das decisões que em relação a essa decisão judicial que a Carla trouxe, é porque ele não recebe mais toda a monetização, né? Então, ele não recebe mais nada desses vídeos, desses conteúdos. E aí, o que a gente precisava definir nessa investigação, que acredito que seja o que o Ministério Público e a polícia tá pensando. O quanto foi... Na verdade, eu não posso nem falar consciente ou inconsciente, porque para mim ali totalmente consciente da parte dele. As pessoas hoje precisam entender que um influencer nessa proporção, né, um criador de conteúdo dessa magnitude, ele tem total consciência ali do que ele tá produzindo, do que ele tá fazendo. Ele tá vivendo a vida dele daquela forma. E ele tem empresas abertas, ele tem setor jurídico. Porque a vida dele, ele é uma grande empresa ali, criando aquele conteúdo, né? As pessoas às vezes falam da Virgínia. Aliás, muita gente, acho que é um negócio importante da gente trazer agora, citando Virgínia, porque explora a imagem dos filhos, porque até a questão, ela perdeu o pai, tem gente acusando de faturar até em cima disso, enfim. Agora também vão começar a olhar para outras pessoas também, né? Sim. Aparentemente. E o que eu penso, assim, esses grandes influencers, se não tem, eles têm que começar a pensar em ter um aparato jurídico muito forte. Para poder entender a que ponto expor, a que ponto não expor, o que fazer, que tipo de conteúdo criar, ou que tipo de conteúdo não criar. Essas crianças foram levadas, esses adolescentes foram levados para essa casa. Mas de que forma que isso aconteceu? Será que os pais sabiam exatamente o que estava acontecendo ali dentro? Será que os pais sabiam? Então, essa questão de responsabilidade, ela vai ter que ser muito apurada com provas, depoimentos, contratos, análise da situação social dessas pessoas, até para poder saber se o que elas estavam assinando era compatível com a situação. Porque às vezes foi o que a Carla falou, às vezes foram enganadas. Ah, olha, assina aqui que é para a Camilinha poder abrir uma conta no banco. Não é só para isso, né? Mas o que eu penso, todos os pais que estão vendo seus filhos numa situação que eles não estão entendendo como bacana, como legal, eles deveriam ter ido atrás para tomar algum tipo de providência, né? Ou entrar com processo civil, ou um pedido de instauração de inquérito. Se está discordando ou se sentiu lesado com qualquer tipo de contrato que foi assinado. Peraí, eu não entendi muito bem que eu estava emancipando meu filho, então eu fui vítima, talvez, de um estelionato, porque eu assinei um contrato sem saber, envolvendo até questões financeiras. Mas, Paulinha, o que é mais triste é que isso tudo vem à tona por conta da denúncia do Felca. A gente não tem nenhum relato de que os pais foram lá, ou os pais criaram um grupo de pais para tentar defender, preocupados. Com aquilo, não então, sei. aí... É por isso que a gente pensa numa linha de investigação de que estava todo mundo sabendo, todo mundo obtendo vantagem econômica e todo mundo estava se calando em relação a isso. Então, eu não descarto nenhuma responsabilidade dos pais. Acho que o Ministério Público tem que apurar e, se houver, sim. Mas, se também foram enganados em alguma situação, também cabe à investigação trazer isso aí à tona. E olha só a falta que faz um bom advogado. Exato. Olha as declarações de Ítalo, achando que deveria ter ali com ele bons advogados. Ítalo afirmou que os adolescentes que aparecem
em seus vídeos são emancipados e que têm autorização das mães para participar, segundo ele, junto às autorizações de imagem. Legitima a presença deles em seus conteúdos, né? Legitima a presença deles em seus conteúdos. Ou seja, ele achou que através da emancipação, ele não precisaria de uma autorização de um juiz da vara da infância e da juventude para que esses adolescentes estivessem expostos nesse conteúdo. Ele estava ali se fiando no direito civil. Só que ele se esqueceu que a gente tem o quê? O direito penal. A grande maioria das pessoas, Paulinha, tem advogados cíveis para fazer contratos, para celebrar, tudo isso. E você só vai pensar num penalista, num criminalista, na hora que Tem um problema. o negócio explode. Só que A doutora sabe. é como a gente estivesse num médico. Se você está com um problema cardiológico, não adianta você ir procurar um gastro. Você precisa de um cardiologista. O cardiologista vai cuidar do seu problema cardiológico e o gastro do seu problema, né? Ali do todo o aparelho, né? Digestivo, intestinal e por ali afora. Aqui é a mesma coisa. Ele deve ter se fiado no advogado, num civilista, que achou, bom, tá todo mundo emancipado aqui, então eu posso estar... As famílias estão ok. Não. Foi o que a doutora Badoró aqui falou. Ele precisava, sim, de uma autorização de um juiz da vara da infância e da juventude para que essas pessoas estivessem participando desses reality shows com bebida, com cenas, né, insinuantes, inclusive, de beijos, abraços e, né, possíveis outras coisas, né? A gente não sabe o que pode ter ali, mas ali você está expondo essas crianças a esse nível de sedução, erotização. E, gente, eu duvido, né? Eu vou virar aqui mico de circo, se algum juiz da vara da infância e da juventude iria permitir crianças, adolescentes, fazendo isso, né? Assinando um alvará, ó, permito. Não. Eu acho dificílimo Que ele conseguisse esse alvará. É por conta do conteúdo, né? A discussão principal desse caso, que a gente fala dessa adultização, sexualização, não foi porque o Ítalo, ele criou um Programa com criança. Um programa com crianças e é permitido não era o que patati patatá. Não era o balão mágico. Nossa, não né? era, é isso. Era, sim, o conteúdo totalmente sexualizado, um conteúdo adulto. As crianças, os adolescentes ali interagindo para se beijar, porque a gente vê isso nos vídeos. Então, um conteúdo totalmente adulto. Erotizado. Sexual. E falas, né? Trazendo até... Fazendo alusão a contextos sexuais. Então, assim... Essa preparação dele... Para nós que entendemos o crime, entendemos um pouco como o crime acontece, já nos traz essa ideia de que ele sabia que era reprovável o que ele estava fazendo. Porque ele já tentou se calçar de alguma forma, mas ele soube que aquilo era rentável. E é torpe, porque ele ganhou muito dinheiro com isso, né? Explorando essa questão dessa sexualização. Isso também traz para as pessoas, vamos excluir os criminosos que assistem isso, né? Mas que para mim também deveriam ser punidos. O que eu acho que é o mais reprovável é criar uma sensação de normalidade. Então, porque o Ítalo tá mostrando isso todo dia, para uma parte da população isso é aceitável socialmente. Porque isso está sendo vinculado e não está sendo punido. Você tem razão, minha amiga. E sabe o que é mais triste nisso tudo? É que o perfil também dessa Camilinha foi banido. Gente, ela fazia publicidade de bets. Uma adolescente de 17 anos. A gente não... 17 anos. Tudo vai ter que ser averiguado, né? Até essa questão da Camilinha. Acho que vai ter que ser acompanhada bem de perto. Porque é isso, a menina também estava ali com
algum ganho, né? Seguindo. É uma profissão. Acho que ela imaginava uma profissão, influencer. Mas até que ponto? Você sabe, Ganhando dinheiro da onde? Que contratos são esses com uma adolescente de 17 anos para uma empresa de bet? Tipo, são coisas bem malucas, a gente não pode né? esperar que o adolescente ou a criança vai ter essa capacidade de entender, exato, o que é bom, o que é errado. Teve um movimento na internet, há uns anos atrás, talvez a doutora Badaró não conheça, mas talvez a Paulinha conheça. Você já ouviu falar de um perfil que se chamava Raluca? Não. Pera, conte mais. Essa Raluca foi um perfil gigante no TikTok, né? E quando você olhava, a primeira vez que eu tive contato com esse material, você via um menininho que parecia que tinha ali 15, 16 anos. Uma pessoa bem jovem. E eu olhei aquilo, comecei a receber na época muita denúncia, né? E eu falei, mas que estranho, né? E comecei a ver os vídeos e teve ali uma onda de cancelamento em cima desse perfil muito grande. Mas tinha um vídeo que me chamou muita atenção, que era dele junto com a mãe. E o vídeo era o seguinte, a mãe chegava para ele e falava, vamos fazer um perfil para você no OnlyFans. Falei, oi? Uma criança fazer perfil no OnlyFans? Aí ele até falava assim com a mãe, não, mas o que é isso? Isso aí é para adulto. Qual o problema? Mas aí a gente ganha dinheiro. Era uma coisa assim. Aquilo me embrulhou o estômago, me deu colocar uma adolescente no OnlyFans. Gente, o OnlyFans, ele tem um propósito. Vender fotos, packs de fotos sexualizadas. E que para adultos, cada um faz o que quer. Pode ser até da mão, não necessariamente precisa ser uma pessoa... pack do pezinho, né? E tudo. Mas a finalidade é sexual, né? Sim. E tem uma troca monetária. Muito bem. Aí aquilo começou a me dar tanta angústia que eu queria saber quem era a Raluca, porque para mim primeiro era um menino. Aí eu vou descobrir que Raluca é uma mulher já maior de 18 anos e que... Mas eu falei, eu tô com dificuldade, mas isso é um personagem? Não, ele é um menino trans infantilizado. Mas peraí, como? Ele é uma mulher que se veste de criança, se passando por um menino. Não, e aí todo o universo, né, de internet dizia que esta mulher biologicamente se via como um menino criança, adolescente, ok? Fechamos aqui. Não era só uma transexualidade, era uma transetariedade. Era isso. Bom, então se não era um personagem, a gente está falando de uma pessoa que se via daquela forma, eu começo a ver mais problemas aí. Porque está induzindo, quando você coloca um vídeo desse, aonde você está aqui se mostrando como um menino adolescente, a sua mãe sentada com você na cama, dizendo que tudo bem você ter um perfil no OnlyFans. Com milhões de seguidores, mas milhões. Ou seja, o que você está falando que os outros também podem ter? Sim. Entende? Olha o tamanho do problema. Digamos que fosse só um personagem, vamos colocar ali, também tem problema, porque ele está ali vendendo conteúdo, ou, né, o público que ele atinge é um público muito jovem. Então, veja o tamanho do problema que se tornou essas plataformas, porque este conteúdo de Raluca estava sendo entregue para quem? Para crianças, para adolescentes, que, inclusive, a mãe dizia que tudo bem ter um perfil do OnlyFans. A gente vai ganhar dinheiro. É isso aí. E tem uma questão da sociedade também. Imoral. É imoral. Tem essa questão da sociedade que eu trouxe nessa normalidade, porque as redes sociais hoje elas propiciaram isso para que as pessoas consumam qualquer tipo de conteúdo e achem isso normal, né? Eu vi uma vez um comentário dizendo que há uns anos atrás, anos 90, anos 80, que as pessoas tinham era novela e todo mundo assistia todo dia e era aquilo que baseava, né, a sociedade, Sim. porque era o entretenimento que tinha. E hoje a gente assiste a novela da vida de todo mundo full time
E a gente já não tem mais senso do que é reprovável, do que é aceitável. The Truman Show. Porque isso... Essa de forma repetição... diluída, repetida em tantos perfis. Esses bloqueios, digamos assim, eles podem ser perigosamente elásticos, né? Não há uma discussão sobre aquele mesmo assunto, mesmo porque muita gente nem sabe o que os filhos estão vendo, né? Quem que tá fazendo esse conteúdo, qual é o propósito, quem tá remunerando em cima disso. Por isso que a gente precisa, agora, com esses movimentos de retomada dessa questão das redes, né? A Carla aqui é uma defensora disso, para a gente poder ter o mínimo de controle, né? Para as pessoas não acharem que isso é razoável expor, não, isso né? Não é isso razoável. não é razoável, isso é criminoso. Isso não é um ambiente saudável para as nossas crianças. E assim, de novo, o experimento que o Felca faz é de mostrar como ele chamou de algoritmo P, né? Que seria o algoritmo da pedofilia, entrega conteúdos infantis para pessoas adultas de uma maneira assim eficientíssima. Sim. Ou seja, ele coloca crianças em risco. E a criança, ela não sabe, ela não entende o perigo que ela está na frente dela, ali diante dela. Então, assim, é muito triste, porque a gente fica... Sempre vem aquele papo, né? Que eu já não aguento mais, aquele que é cansativo, né? Olha, querem acabar com o nosso direito, né? De expressão, a nossa liberdade de expressão. Que liberdade de expressão, pelo amor de Deus? Ninguém quer acabar com a liberdade de expressão nenhuma. Eu sou uma jornalista, a Paula também é. A última coisa que a gente quer acabar é com a liberdade de expressão das pessoas. O que nós estamos falando aqui de crimes gravíssimos e precisa ter uma regulamentação e uma responsabilização. Agora, a Big Tech não quer. Por quê? Porque o algoritmo não tem ética. O algoritmo visa o quê? Lucro. É pura rodar ganância. Conteúdo, né? Quer rodar Exatamente. conteúdo. Se a gente pensa uma questão moral também e criminosa, o Ítalo aqui, vamos ser bem clara, ele fez sucesso por quê? Porque eram menores? Porque se fossem todos maiores ali, dispondo das suas imagens como bem quisessem, beijando quem quisessem, tendo atos sexuais, enfim, aquele show, será né? que ele teria tanto sucesso? Então, que audiência é essa? É uma audiência criminosa. Sim. Ou quem não assiste aquilo não sendo criminoso, a gente precisa começar também a se questionar o que a gente consome. Então, essa questão... E as plataformas se baseiam muito também nessa história de quem é usuário denunciar. E não é um hábito, né, que as pessoas têm. Sim, não é. De repente você vê isso, algo reprovável, e aí você... Por instinto, por ser um usuário vigilante, você vai lá e denuncia. São poucas as pessoas que fazem isso. O que poderia ser até parte de um letramento digital, de um entendimento do que é. Porque assim como na sociedade, ninguém vai na rua. Se a gente vê lá um homem que está assediando uma menina... Tem gente que reage, sim, e fala, o que você tá fazendo? Larguem essa menina, né? Deixe ela fica aqui com a gente, vamos chamar a polícia, né? Agora, na rede social, a gente não tem esse impulso e a gente deveria... As redes sociais até se galgam um pouco nisso, né? No sentido de que a própria rede se autorregula, né? O Twitter que tem muito esse papo, a gente vê como se autorregula bem. Mas que nem o Discord também. As pessoas denunciam, mas a gente... Eu sou super heavy user de internet e eu não tenho esse movimento, esse olhar de repente, pegar ali um vídeo e falar, peraí, isso aqui não. Isso aqui tá fora do aceitável, eu vou denunciar, né? Denunciar, limpar, eu vejo esse movimento de limpeza, né? De quem a gente segue, do conteúdo que a gente consome. Justamente para não ficar monetizando esse tipo de coisa que, para nós, não vale a pena. E as pessoas entenderem, de uma vez por todas, de que a internet não é uma terra sem lei. Então, nós estamos cometendo crimes na internet, nós vamos ser responsabilizados por isso. O direito penal vai bater na sua porta se você estiver cometendo crime na internet.
Tem uma colocação aqui da Val Gomes, que a gente estava falando em relação a essas famílias que, enfim, a gente ainda não sabe, gente, quem são, quais as condições. A gente estava levantando hipóteses aqui, mas numa hipótese, por exemplo, de um analfabetismo, de uma falta de compreensão do jurídico. E aí, o que a gente estava explicando aqui não é que essas pessoas estão isentas de terem sido negligentes ou alguma coisa por causa disso, mas que é importante entender isso, né, doutora? Para entender toda essa investigação maior. Não quer dizer que elas não possam ser exatamente responsabilizadas. Às vezes é tipo, querido, você não entendeu, mas aqui você expôs o menor, né? Não é isso? Sim, é porque tudo que a gente fala, a gente tem que explicar muito bem explicado. Porque né? é legal, porque a Val falou assim: não, eles não entenderam, mas parabéns. Emanciparam, expuseram os filhos e aconteceu tudo isso. Apesar de não haver entendimento, foram negligentes. Acho que é isso que ela quis dizer. O Ministério Público, ele tá se manifestando muito pouco, né, Carla? Eu acho que já tinha que ter se manifestado muito mais em relação a esse caso. Esse caso está com proporções até internacionais já, e muitas visualizações nesse caso. E eu tô vendo um atraso do Ministério Público, da Justiça, em se posicionar em relação ao que vem sendo feito. Em relação aos pais, diretamente os pais são responsáveis. Ponto. Essa é uma verdade. A que ponto eles vão ser responsabilizados, isso vai ser definido na investigação e o que o Ministério Público vai conseguir avançar em relação a esses pais. Se foram enganados, se obtiveram vantagem econômica para ceder essas imagens, se tinham conhecimento do que acontecia nessa casa, se eventualmente tinham acesso a essa casa ou não. Então, são muitas variáveis dentro de uma investigação. Mas vale dizer, porque como eu falei da plataforma, os pais também são responsáveis. Então, quem é pai, está assistindo, vocês são responsáveis ao conteúdo que os seus filhos têm acesso na internet, ao que os seus filhos postam na internet, não é, Carla? Exatamente. Tudo que os nossos filhos estão fazendo, eles, em regra, são de nossa responsabilidade. Agora, é claro que a gente pode ter algumas circunstâncias em que esses pais podem ter sido enganados, ou um menor infrator responde pelo seu ato infracional equiparado ao crime. Também que ele cometeu, ele cometeu, porque foi ele que cometeu. Então, assim, em algumas situações, a gente vai ter responsabilizações diferentes. Mas, em regra, os pais vão ser investigados. Não e são eles os responsáveis, né? Aqui, o Terráqueo perguntou... O Ítalo, ele não pode ser considerado um responsável por essas crianças e adolescentes. Ou pode? Pode. Pode. E tem responsabilidade também. Tá na casa dele? Então, pode, porque você transfere esse direito traz. de garantidor. A gente, quando você deixa o seu filho numa escola, por exemplo, você não tá lá para monitorar o que tá acontecendo. Então, ali, a escola vai ter esse dever de garantir a integridade da criança, enfim. Sim. Então, tudo... Ele tem um dever ali. E o que ele teria também essa responsabilidade. Porque ele entra na... A gente tem os filhos biológicos, os adotivos e os afetivos. Ele, inclusive, considerava essas crianças como filhos afetivos. Vamos lembrar o caso da Flor de Lis, aquele mundaréu de filhos. Ela tinha filhos biológicos, adotivos e afetivos. Então, por exemplo, hoje no Código Civil, digamos, a gente tem aqui pais que se separam e que vão se casar. E aí, esse aqui já tem os filhos e essa daqui já tem as filhas. Então, assim, é filho de A com filho de B. Sim. Aí estão casados. Então, eles passam a ser os filhos afetivos uns dos outros. Não são filhos adotivos, são afetivos. E vale lembrar que os filhos afetivos têm direitos legais. Então, inclusive, isso já está bastante pacificado. Digamos, enfim, a mãe faleceu, ela tinha uma determinada herança, os filhos biológicos dela têm direitos e os afetivos também têm direitos. Sim.
Tá. Entende? Então, assim, É um vínculo paternidade previsto afetiva, isso. com legislação. Então, assim, tudo o que, assim, porque olha só, olha a quantidade de códigos que a gente já passou aqui. É a justiça da família, a justiça civil, a justiça penal. Então, assim, é um arcabouço, de novo, é um monte de emaranhados aí de leis. Então, ele também tem responsabilização por essas crianças. E não tem essa história dele saber, a mãe deixou aqui, tá... Ela que entregou, estava de acordo, essas crianças são emancipadas, eu não tenho culpa de nada. Como que não? Tá. Não tem como ele alegar E, desconhecimento. de novo, quando você produz algo, principalmente porque ele recebia, né, tinha um provento financeiro, então vamos colocar a gente aqui na nossa área, né, na área de produção. Eu quero fazer aqui um filme, um comercial, uma novela. Eu vou precisar... meu comercial eu vou vender, sei lá, um iogurte infantil. Eu preciso de crianças provando, dizendo que o iogurte é bom ou que, né? Eu vou precisar contratar crianças. Então, toda essa tramitação legal de eu pedir uma autorização para a justiça, a família vai me dar uma autorização. Olha, eu digo que meu filho pode trabalhar no seu comercial. Não basta só isso. Eu aqui, como, né, produtora desse determinado produto, eu vou ter que ir na justiça, na vara da infância e da juventude, e dizer, olha, eu vou precisar usar crianças, o meu comercial é esse, tem esse escopo, nós vamos vender iogurtes e não sei o que lá, eu vou pagar para a família dessa criança, o juiz vai dizer se autoriza ou se não autoriza. Mas eu preciso... E quem busca essa autorização não é a família, é a produção, entende? Então, tem isso também. Então, é muita gente que agora começa a desconhecer tudo. Gente, se eu tenho um negócio... É o negócio do cara aí, esse, né? Produzir reality shows. Eu tenho que saber se eu posso. Com quem que eu posso? Quais autorizações que eu preciso ter? Porque esse é o problema da internet. Se ele não estivesse na internet, se ele estivesse, vamos dizer aqui, fora da internet, nesse mundo real, ele ia ter que pedir todas essas autorizações. Na internet é diferente? Não é diferente. A fiscalização é que está sendo precária. Tá. Mas ele precisa das mesmas autorizações para poder... ter crianças, adolescentes dentro de uma produção que, inclusive, ele não fazia aquilo gratuitamente. Ele monetiza. Ele ganhava muito dinheiro. Sim. Com patrocínios, com publis, com tudo isso aí, né? Olha, algumas pessoas falando para lembrar das outras pessoas que também estão no vídeo do Felca. Então, tem o canal Bel para Meninas, que até a menina também se pronunciou ali a respeito. Tem a Caroline Dreher, que é a história que envolve a mãe, que envolve também um perfil criado no OnlyFans. Então, são vários casos. A gente vai acompanhando. Hoje, a gente tem mais 2 casos para tratar. Então, a gente vai dar uma pausa aqui no Ítalo. Val Gomes, muito obrigada por tudo que você mandou. Foi uma oportunidade boa de esclarecer um ponto muito legal aqui no programa. Por isso que é bem legal as perguntas, as provocações de vocês no chat. Porque, realmente, às vezes a gente está falando de tantas coisas que um tiquinho pode parecer perdido. E quando vocês colocam aqui, a gente consegue retomar. A gente segue observando o que vai acontecer nesse caso Ítalo. Então, o último acontecimento foi essa operação. Então, celulares, computadores apreendidos. Aguardaremos aí para ver o que mais vai acontecer nesse caso.